E compartilhe nosso canal, se inscreva, ative o sininho e fique por dentro da melhor. Ilha do Mel. A rádio que você vê. Começa agora na Ilha do Mel FM, Ilha Ambiental. Um bate-papo com convidados, onde o assunto principal é a sustentabilidade, maneiras de suprir as necessidades do presente com recursos do meio ambiente sem afetar as gerações futuras. No ar, Ilha Ambiental. Imersão na vida selvagem. O Explorando Ecossistemas nos levará a uma viagem virtual pelos diferentes habitats, revelando a riqueza da biodiversidade e também os desafios únicos de cada ecossistema. E para tornar essa jornada ainda mais emocionante, nós teremos a oportunidade de interagir ao vivo com especialistas em ecologia. Em 1970, os humanos começaram a extrair o sangue deste artrópode, e pouco depois ele se tornou o líquido mais caro do planeta. No entanto, ele não é extraído só por causa do seu preço. Simplesmente não podemos parar de extrair seu sangue. Por quê? Vamos descobrir. Vamos lá. Temos os caranguejos ferradura e eles são muito necessários para a humanidade. É simplesmente irreal substituí-los por outro animal ou esquecer completamente a sua existência. E tudo porque neste exato momento os caranguejos ferraduras são bem valiosos para as pessoas. Na verdade, eles têm um papel modesto, mas ao mesmo tempo vital para os humanos. A atitude em relação a eles é mais ou menos assim: capturá-los, pegar um pouco de seu sangue e soltá-los. Mas vivemos numa época em que as pessoas começaram finalmente a levar a vida selvagem a sério e procuram formas de causar menos impacto nela. É claro que neste contexto seria bom encontrar um substituto para os caranguejos ferradura. Mas alguns especialistas sugerem que o surgimento de alternativas pode mudar o status dos caranguejos ferradura enquanto mercadoria. Por quê? Acompanhe um raciocínio. Quando as pessoas descobriram o quão valiosos são os caranguejos ferradura vivos, isso os prejudicou, é claro. Mas é ainda pior para um animal não ter nenhum valor econômico. Afinal, nesse caso, ele só será despedaçado pelas pessoas que o veem apenas como uma isca ou uma iguaria. A humanidade não precisaria mais dos caranguejos ferradura vivos. A extração do sangue dos caranguejos ferradura não é o único problema que pode levar gradualmente à sua extinção. Nos últimos anos, um declínio de sua população foi observado devido à destruição do habitat costeiro e à pesca excessiva. Isso é algo enfrentado por muitas outras espécies e, infelizmente, também pelos caranguejos ferradura. Ou seja, esses fatores juntos desenham uma perspectiva muito desagradável para o futuro. Assim que o caranguejo ferradura deixar de ser valioso, ele se juntará à lista interminável de animais ameaçados de extinção com os quais as pessoas realmente não se importam. Você se lembra do rato que foi extinto na Austrália há alguns anos? Você sabia alguma coisa sobre esse rato estar basicamente ameaçado enquanto ainda estava vivo? Eu acho que não. É assim que as coisas são. Ou seja, se pararmos de extrair sangue dos caranguejos ferradura, eles perderão todo o seu valor. E aí você já sabe muito bem como isso acaba. Agora talvez valha a pena entender melhor quem são os caranguejos ferradura e por que as pessoas precisam tanto deles. Já vou logo dizendo que esses caras não são lá muito bonitos, e isso é completamente normal. Os caranguejos ferradura são muito antigos. Às vezes são até chamados de fósseis vivos porque existem de um ou outro jeito há mais de 450 milhões de anos. Durante este tempo, a Terra passou por várias eras glaciais importantes, pela extinção em massa, pela formação e posterior dissolução da Pangeia e também pelo impacto do asteroide que acabou com os dinossauros e com a maior parte da vida na Terra. Em outras palavras, os caranguejos ferradura sobreviveram ao que outros não conseguiram. Qual é o segredo deles? Bem, além de sua carapaça forte, eles não são exigentes com comida e vivem na água. O segredo também está em seu sangue. Sim, aquele que hoje é considerado um dos líquidos mais caros do mundo. 1 litro custa cerca de $15 mil. Na década de 70, as empresas farmacêuticas começaram a usar uma substância química encontrada no sangue dos caranguejos ferradura para testar a ausência de bactérias nocivas em novos medicamentos. Tudo começou com a pesquisa de Frederick Bang, um patologista que buscava entender como funcionava o sistema imunológico desses antigos animais marinhos. Bang conduziu uma série de experimentos para testar o sangue do caranguejo ferradura e suas propriedades. Ele injetou bactérias da água do mar diretamente nos caranguejos ferradura para ver como o sangue deles reagiria à infecção. O que Bang descobriu acabaria por se tornar um dos elementos mais importantes dos testes de segurança da medicina contemporânea. Ele descobriu que a água do mar contaminada com bactérias virava uma massa viscosa no sangue dos caranguejos ferradura. Isso tudo porque os caranguejos ferradura têm um sistema imunológico único, diferente de todos os outros,
e porque a capacidade de isolar contaminantes é vital para a sobrevivência em ambientes ricos em bactérias, e especialmente em habitats oceânicos costeiros. Afinal, é nesses lugares que eles vivem durante a desova e quando são jovens. Portanto, os caranguejos ferradura foram obrigados a achar uma solução, e eles inventaram esse método. Hoje em dia, o conhecimento dessa propriedade do sangue do caranguejo ferradura é aplicado em todos os lugares. Quando a substância química entra em contato com moléculas bacterianas perigosas chamadas endotoxinas, ela causa a coagulação do sangue, o que retarda a propagação das bactérias, ou seja, vira um coágulo viscoso. É tudo tão simples e instantâneo que é possível verificar qualquer coisa. Novos medicamentos, esterilidade de agulhas, segurança da água e muito mais. Resumindo, as pessoas adicionam uma gota de sangue de caranguejo ferradura a uma amostra de medicamento e esperam para ver se coagula ou não. Sim, é simples assim. Na verdade, o caranguejo ferradura já participou da vida de cada um de nós de uma forma ou de outra, mesmo sem a gente saber. Isso porque todos os medicamentos certificados nos últimos 50 anos foram testados com o sangue deles. Na verdade, os caranguejos ferradura têm nos protegido durante toda a vida, mesmo que a gente nem suspeite disso. No lugar do caranguejo ferradura, eu ficaria até chateado. E tem mais. Os caranguejos ferradura, na verdade, já salvaram a vida de todos nós pelo menos uma vez. Porque o sangue do caranguejo ferradura testa novas vacinas para saber se estão contaminadas. As vacinas que usamos durante a pandemia do coronavírus também passaram pelos caranguejos ferradura. Você vacina seu animal de estimação contra a raiva? Então o caranguejo ferradura lhe ajudou mais uma vez. Alguém próximo a você tem um marca-passo? Mais uma vez é graças ao caranguejo ferradura. Também devemos agradecê-los pela qualidade das articulações e implantes artificiais. Preparados injetáveis, soluções intravenosas e dispositivos médicos implantáveis tanto para humanos quanto para animais, passam por testes de qualidade referentes à segurança feitos com sangue de caranguejo ferradura. Não sei o que seria de nós sem esses caras. Mas os cientistas decidiram ir mais longe e descobrir como usar o sangue do caranguejo ferradura para detectar formas de vida primitivas em outros planetas. Eles colocaram as enzimas sanguíneas em um dispositivo portátil que pode verificar a presença de sinais de vida. O sangue reagirá a micro-organismos presentes no solo, na água ou em qualquer outro meio da mesma forma que em laboratório, ou seja, coagulará. É um bom truque para os pesquisadores. Se houver micróbios em uma amostra de outro planeta, o sangue ficará mais espesso assim que entrar em contato com eles. Isso significa que descobriremos vida fora da Terra. E mais uma vez, graças aos caranguejos ferradura. Vai ver, foram eles que lançaram foguetes ao espaço, construíram nossas cidades e construíram as bases para a humanidade. Eu não ficaria nada surpreso. Ah, isso é muito legal! Agora vamos ver como o precioso sangue dos caranguejos ferradura é extraído. Após a captura do animal, ele é inspecionado e enxaguado na área de recepção para que esteja pronto para ser enviado ao laboratório. Os funcionários do laboratório perfuram um tecido ao redor do coração do animal e inserem um catéter ali. Geralmente é necessário o sangue de 2 machos para encher um frasco de amostra. Já as fêmeas, que podem ser até 25% maiores que os machos, costumam encher o frasco sozinhas. Normalmente, cerca de 30% do sangue do caranguejo ferradura é extraído ao longo de 30 minutos. Após a coleta do sangue, os animais são devolvidos às águas costeiras de onde foram originalmente retirados. No total, o caranguejo ferradura fica fora de casa cerca de 48 horas. Não é por acaso que eu mencionei os 30%. Eles retiram essa quantidade de sangue para que os animais possam continuar vivendo. Porém, o procedimento não é completamente inofensivo. Acredita-se que 10 a 30% dos caranguejos ferradura liberados após a ordenha não sobrevivem. Primeiro porque imediatamente após a retirada de sangue eles ficam muito letárgicos, fracos e podem tornar-se presas fáceis para predadores. Além disso, as fêmeas se reproduzem menos após a coleta de sangue e geram menos descendentes. Mas o problema não está apenas na extração de sangue. A morte dos caranguejos ferradura é muitas vezes causada por um efeito acumulado. Eles são capturados, transportados, passam por um procedimento, nem sempre bem feito, e ainda passam bastante tempo fora da água. E isso causa estresse e às vezes lesões. Agora é hora de refletir. Se parte dos caranguejos ferradura morre em decorrência de todos esses processos, por que não aproveitar essa parte e, por exemplo, comê-la? Ainda mais se os caranguejos ferradura são consumidos em algumas partes da Ásia, onde são até considerados uma iguaria. Eu, pessoalmente, nunca experimentei, mas dizem que os caranguejos ferradura têm gostos de diferentes partes de caranguejo e de lagosta, mas não são consumidos em todos os lugares e nem em grandes quantidades, porque o caranguejo ferradura já está ameaçado de extinção e é um animal muito importante para as pessoas. Porém, se os caranguejos ferradura acabarem, a humanidade obviamente não entrará em extinção por causa disso. A busca por uma alternativa já está em andamento. Os resultados serão aperfeiçoados e algum outro método será utilizado, mas seja como for, comer caranguejo ferradura não é mesmo uma boa ideia.
Afinal, os humanos estão tentando com todas as suas forças salvar a população desses animais. Além disso, há problemas com a ideia de comer caranguejos ferradura que morrem após a extração de sangue. Eles morrem na natureza selvagem na água, o que significa que podem ser difíceis de encontrar. Depois ainda é preciso tirá-los da água, transportá-los, vendê-los... Enfim, ninguém vai sair caçando caranguejos ferradura mortos. Por enquanto, a alternativa é a seguinte. Os caranguejos ferradura que vão ser consumidos são primeiro alugados por empresas biomédicas para sangria. Depois disso, são devolvidos aos restaurantes para serem transformados em iguarias. Este aqui é o habitat dos caranguejos ferradura. Japão, China e Estados Unidos são os principais fornecedores do sangue deles. Porém, nos Estados Unidos é proibido por lei fazer qualquer coisa com esses animais após procedimentos laboratoriais. Eles devem ser soltos e deixados em paz. No Japão e em Taiwan, os caranguejos ferradura são considerados uma iguaria. É justamente nesses lugares que eles são mais comidos. Na China, os caranguejos ferradura também são considerados presas. Além disso, eles não são soltos por lá. Se o caranguejo ferradura sobreviver após a coleta de sangue, ele será comido. Se não sobreviver, será usado como fertilizante ou na medicina tradicional. Felizmente, os caranguejos ferradura desses países representam apenas 20% do mercado. A maioria dos animais tem mais sorte. E você sabe o que é mais estranho? Algumas pessoas bebem o sangue dos caranguejos ferradura. Sim, as pessoas fazem isso. Acredita-se que o sangue desse animal seja como um néctar e as pessoas o incluem em sua dieta para se manterem saudáveis. Só espero que não bebam sangue puro, senão é completamente nojento. Mas e aquela alternativa ao sangue do caranguejo ferradura? Estima-se que, em média, mais de 400 mil caranguejos ferradura passam por sangria todos os anos. E isso acontece há cerca de 50 anos. O número aumenta a cada ano. Em 2020, por exemplo, chegou a 700 mil indivíduos. A indústria biomédica moderna depende muito desse sangue. Antes da descoberta das propriedades do sangue dos caranguejos ferradura, os coelhos eram usados nos testes. Eles recebiam uma dose da substância a ser testada, e se os coelhos tivessem febre, o agente era considerado perigoso. Em humanos poderia causar febre, problemas de saúde e até morte. Quantos coelhos morreram devido a esses testes? Eu acho que você pode imaginar. Somente nos últimos anos é que as empresas farmacêuticas finalmente se comprometeram a criar uma alternativa que não maltrate os animais. Mas tem mais! O substituto sintético do sangue do caranguejo ferradura está disponível há cerca de 20 anos, mas não é usado. As empresas farmacêuticas que ordenham caranguejos ferradura dizem que esses substitutos sintéticos não foram bem testados, nem são seguros o suficiente. É preciso realizar uma série de testes adicionais e só depois... Pode até ser melhor assim. O mais importante é que a transição para a alternativa seja suave e que os caranguejos ferradura não sejam extintos por causa disso. Afinal, não só as pessoas sofrerão com isso. Falamos muito sobre a importância dos caranguejos ferradura para nós, mas acabamos não mencionando que eles fazem parte do ecossistema. Isso significa que eles estão fortemente ligados a outros animais. Por exemplo, as ovas dos caranguejos ferradura alimentam robalos e solhas, bem como cágados diamante, que estão ameaçados de extinção. Quanto menos caranguejos ferradura, pior será a situação. Existem ainda aves migratórias que também dependem dos futuros descendentes dos caranguejos ferradura. Eles são necessários para as aves continuarem a jornada, então imagine só o que aconteceria se elas fossem privadas dessa alimentação tão nutritiva. Na verdade, junto com os caranguejos ferradura, desaparecerá também um elo da cadeia alimentar, o que pode levar a consequências desastrosas. Então, melhor tentar evitar a extinção. Fim do uso do sangue do caranguejo ferradura. Não só os ambientalistas pediram o fim do uso do sangue azul do caranguejo ferradura em pesquisas de laboratório, mas recentemente até o banco francês BNP Paribas se juntou a essas demandas. A divisão de gestão de ativos do banco enviou cartas a 14 grandes empresas farmacêuticas pedindo-lhes que mudassem para um análogo sintético do sangue do caranguejo ferradura nos testes dos medicamentos. Não é exatamente o comportamento que você espera de um banco, mas Steve e eu aprovamos. O triste passado dos caranguejos ferradura. Os caranguejos ferradura existem em nosso planeta há muito tempo, mas as propriedades de seu sangue só foram descobertas há 50 anos. O que aconteceu antes? Bem, antes de que as pessoas percebessem o quão valiosos esses animais eram, os caranguejos ferradura eram usados em fertilizantes e alimentação de gado. E isso durou de 1850 até a década de 1920. Na década de 50, a pesca do caranguejo ferradura desacelerou. E na década de 80 parou completamente em alguns lugares. Isso porque as pessoas finalmente aprenderam sobre a verdadeira importância desses animais. Bem, sobre o valor deles, claro. Morte inexplicável. Todos os anos os caranguejos ferradura vão até a praia perto da cidade japonesa de Kitakyushu para depositar seus ovos.
Normalmente, dos cerca de 2.000 pares de indivíduos que chegam à costa, uns 50 a 60 artrópodes morrem. Em 2016, o número de mortes aumentou significativamente e chegou a cerca de 500 caranguejos ferradura. E ninguém sabe por que isso aconteceu. Talvez por causa do aumento do nível do mar devido ao aquecimento global, talvez pela falta de locais para a postura de ovos de alimentação insuficiente, ou talvez haja algum outro motivo do qual nem sequer temos noção. Os pesquisadores dizem que os caranguejos ferradura demoram para atingir a puberdade. Portanto, a morte de 500 indivíduos de uma só vez é um duro golpe para eles. Os caranguejos ferradura vivem cerca de 20 anos e começam a se reproduzir só lá pelos 9 a 12 anos de vida. Mais velhos que os dinossauros. Os caranguejos ferradura existem há mais de 300 milhões de anos, o que os torna mais antigos até que os dinossauros. Não faz muito tempo, os cientistas encontraram fósseis de seus ancestrais, que viveram há 445 milhões de anos. Os dinossauros, por outro lado, apareceram pela primeira vez cerca de 200 milhões de anos depois, na Era Mesozoica, e depois foram extintos. Já os caranguejos ferradura não estão nem aí, vão vivendo. Há 4 espécies diferentes deles. Caranguejo ferradura aranha. Não literalmente, pode respirar aliviado. Não faz muito tempo, os cientistas descobriram que os caranguejos ferradura, apesar de seu habitat e semelhança com os caranguejos, não são caranguejos. Tanto que nem tem parentesco com eles. Os caranguejos ferradura são aracnídeos, que nem as aranhas, escorpiões, carrapatos e muitos outros animais cheios de patas que vivem em terra. Sim, justamente aqueles animais dos quais costumamos ter medo ou achar nojentos. Para descobrir isso, os cientistas tiveram que sequenciar enormes quantidades de material genético de caranguejos ferradura e aracnídeos, e depois usar tudo para construir uma árvore genealógica. Agora, pare e pense que basicamente devemos nossas vidas aos primos das aranhas. Vou deixar vocês a sós com esse pensamento. Até mais! Pasa Paraná Operações Portuárias S.A. Situada em Paranaguá e estando em constante evolução, é o primeiro terminal especializado no embarque de açúcar a granel da região sul do país. E mais uma vez, inova em sua infraestrutura, agregando cada vez mais tecnologia e eficiência em suas operações. Implantado em 2002, o primeiro armazém possui capacidade de 54 mil toneladas. Em 2005, com a construção do segundo armazém com 120 mil toneladas, a PASA triplicou sua capacidade de armazenamento, passando para 174 mil toneladas. Construído em 2014, o terceiro armazém em funcionamento possui capacidade de 65 mil toneladas. A PASA possui capacidade estática total de armazenagem de 239 mil toneladas. Como resultado do sucesso da organização e diante da crescente demanda da exportação brasileira, a empresa prepara novos investimentos no setor portuário, sendo a construção do quarto armazém que será instalado com o objetivo de ampliar a sua capacidade de armazenagem e embarque de granéis sólidos. O armazém PASA 4 vai possuir as seguintes características: 130 metros de comprimento, 40 metros de largura e 30 metros de altura, com capacidade para 60 mil toneladas. Com a construção do armazém PASA 4, a capacidade estática total de armazenagem aumentará em 38,1%, passando de 239 mil toneladas a 299 mil toneladas. O novo armazém contará com uma correia transportadora aérea com capacidade para 1.250 toneladas hora, que será interligada aos sistemas de recebimento rodoviário e ferroviário da estrutura já existente. Seu sistema de embarque será através de 2 correias transportadoras, que irão alimentar 2 elevadores de canecas. Por sua vez, alimentarão 2 balanças de fluxo com capacidade para 2.500 toneladas. Será construída uma nova linha de embarque, onde esta nova correia transportadora se conectará ao sistema já existente e também será instalado um novo ship loader. Todas as correias serão de borracha vulcanizada, com proteção anti-chamas, montadas sobre roletes especiais propriamente desenhados para o suporte necessário. Sendo assim, o novo sistema de embarque totalizará 3 correias transportadoras e mais um ship loader, ampliando sua capacidade de embarque de 1.500 toneladas hora
para 4.000 toneladas hora. Projetado para atender navios tipo Panamax e Posmax, também será dotado de sistema de controle de particulados de última geração. Tendo em vista as novas ampliações de armazenamento e embarque, a PASA investe mais uma vez em eficiência e agilidade, mantendo seus padrões de segurança, responsabilidade socioambiental e qualidade nos serviços prestados. A PASA tem a satisfação de apresentar este investimento de mais de 118 milhões de reais, contribuindo com a movimentação e crescimento das exportações do Porto de Paranaguá e do Brasil. PASA, Paraná Operações Portuárias S.A. Os maiores desafios do mundo sempre serão superados com inteligência e eficiência. Ser referência nacional, visando a excelência em soluções de operações portuárias, faz da Rocha Terminais Portuários e Logística uma das principais e mais modernas empresas do setor no Brasil. Fundada em 1864 em Paranaguá, Paraná, a Rocha, por meio de uma sólida estrutura societária, tem construído ao longo de seus mais de 158 anos uma história de grandes conquistas e crescimento. Com ampla atuação no mercado nacional, certificada OEA e ISO, nos destacamos cada vez mais nos serviços de movimentação e armazenagem de importação e exportação de granéis sólidos, líquidos, produtos siderúrgicos, celulose e de cargas gerais containerizadas e soltas, bem como cargas de projeto.
presente em áreas portuárias de importância mundial, com ampla responsabilidade socioambiental e com mais de 1.800 colaboradores diretos. Atuamos com operações nos portos de Paranaguá, São Francisco do Sul, Rio Grande e no porto de Itaqui, em São Luís do Maranhão. Em Paranaguá, possuímos capacidade estática para armazenar mais de 690 mil toneladas de granéis sólidos, sendo ainda responsável por 26% da operação portuária de fertilizantes importados pelo Brasil. A Rocha possui relevante participação na movimentação de cevada, malte, trigo e sal, além de possuir um dos principais terminais na movimentação de granéis sólidos agrícolas de exportação. Para atender a movimentação de fertilizantes, contamos com mais de 420 mil toneladas de capacidade estática em armazéns alfandegados e gerais, e operamos com sistemas de correias transportadoras, que distribuem os produtos para o nosso complexo de 4 armazéns alfandegados. Além de contar com um sistema de envase e expedição dos fertilizantes por meio de Big Bags, oferecendo qualidade e produtividade às nossas operações. A Rocha investe também na implantação de novas correias transportadoras, que aumentarão a velocidade de descarga nos berços de atracação e nos novos armazéns, ampliando a capacidade de armazenagem dos terminais retroportuários. Este projeto em andamento trará aumento significativo da eficiência total do sistema de descarga de fertilizantes e, acima de tudo, redução de custos para os importadores e para o agronegócio brasileiro. Na exportação, são 270 mil toneladas de capacidade estática e 4 armazéns operando com 4 correias transportadoras, interligadas ao corredor de exportação do Porto de Paranaguá, confirmando a eficiência na operação. Na descarga, possuímos 4 tombadores e uma moega ferroviária, com capacidade de descarregar até 6 vagões simultaneamente, atendendo às necessidades dos nossos clientes com uma recepção de até 35 mil toneladas por dia. Contamos também com um armazém alfandegado localizado dentro da área primária do Porto de Paranaguá, garantindo assim o movimento e armazenagem de cargas containerizadas, soltas, big bags, bem como cargas de projetos. Em Paranaguá, somos o maior operador portuário para embarques de celulose, com movimentação anual de aproximadamente 1 milhão de toneladas, com produções diárias iguais aos maiores terminais especializados neste tipo de carga. Isso só é possível com um trabalho sério e ético que, aliado à tecnologia de ponta, garante que as nossas operações sejam realizadas de forma diferenciada, com agilidade, qualidade e segurança. Com a participação societária na Catalini Terminais Marítimos, empresa com 613 mil metros cúbicos de capacidade estática de tancagem e pier próprio, reforçamos a manutenção da liderança no segmento em que atuamos. Em São Francisco do Sul, o nosso Porto Seco possui uma área de 128 mil metros quadrados e está localizado a 7 quilômetros do porto, possibilitando a simplificação dos procedimentos e diminuindo os custos operacionais para os nossos clientes, sendo um dos principais polos importadores siderúrgicos do sul do Brasil, com 20 mil metros quadrados de armazéns estruturados e com 2 pórticos para movimentação de carga. Acompanhando o crescimento do Porto de São Francisco do Sul, na área de fertilizantes e granéis sólidos, ampliamos o nosso mercado ao nos associarmos à Fullport, operação portuária e armazenagem, aumentando ainda mais a nossa capacidade de operação. Através da nossa unidade no Porto do Rio Grande, somos a principal e mais eficiente operadora portuária na movimentação de granéis sólidos no porto público, com armazenagem para 70 mil toneladas de fertilizantes em retroárea, facilitando para os nossos clientes a descarga e transbordo de fertilizantes e outros granéis de importação, além do carregamento de cereais como trigo, malte e arroz. Na busca de atender os nossos clientes de norte a sul do Brasil, expandimos a nossa presença geográfica para o Porto de Itaqui, em São Luís, no Maranhão. Através da nossa investida COP, Companhia Operadora Portuária do Itaqui,
Com 70 mil toneladas de capacidade estática interligada ao berço 101, a principal operadora portuária de São Luís, reforçamos ainda mais o nosso posicionamento de ser o maior operador portuário independente do Brasil. A COP possui 300 mil metros quadrados em retroárea e 35 mil toneladas de capacidade de armazenagem. Atualmente, a COP está em fase de conclusão de mais um investimento que entrega ao mercado nacional um novo corredor norte-sul de transporte ferroviário, em parceria com a VLI, entre a Suamoega Ferroviária, instalada no Terminal COP em Itaqui, e um novo armazém para 60 mil toneladas e estrutura de recepção ferroviária no Tipa, Tocantins. Ao todo, possuímos uma capacidade de armazenar mais de 1.600.000 toneladas de granéis sólidos e líquidos e de movimentar mais de 25 milhões de toneladas por ano, garantindo aos nossos clientes as melhores soluções portuárias e logísticas. Somos uma empresa com altos padrões de governança, transparência e compliance, que com um constante investimento em equipamentos e no desenvolvimento de pessoas, buscamos sempre a eficiência e a qualidade em todas as nossas operações. Muito prazer, Rocha Terminais Portuários e Logística. Inteligência e eficiência portuária. O programa Ilha Ambiental, para quem ainda não entendeu o que é o programa, é uma aplicação prática do tipo Pesquisa, Divulgação, Ação, que é desenvolvida pela Ilha do Mel FM. As atividades de pesquisa servem de embasamento para a divulgação e direcionamento das ações extensivas. A divulgação consiste em programas que vão expor o ouvinte, o internauta, fazendo uso, claro, de uma linguagem de fácil compreensão, a necessidade de utilizar nossos recursos de forma responsável, sem interrompermos o crescimento da região, sabendo que o progresso pode e deve acontecer de forma sustentável. A missão, então, do programa Ilha Ambiental é vislumbrar o futuro de forma consciente. Aprofundando o conhecimento. Para encerrar o nosso episódio, mergulharemos em uma entrevista final, repleta de conhecimento. Um especialista estará conosco para destacar os principais pontos discutidos, aprofundar a compreensão sobre a conscientização ambiental e responder às suas perguntas. Bom dia, muito obrigada. Tudo bem com vocês? Que bom. Confesso que eu estou com o coração radiante de alegria, mas muito emocionada também por estar presente nesse evento, porque faz exatamente, eu acho que uns 15 anos que eu não participo, né, como palestrante de um evento da Seichonoye. Já fiz parte do movimento, já fui jornalista da Seichonoye, já escrevi para as revistas sagradas, né, tomei conta por um tempo do Círculo de Harmonia. E hoje estou aqui de volta como jornalista, professora e blogueira. Nunca pensei que ia ser uma blogueira, mas, enfim, os caminhos da vida, né, que nos fazem cumprir a nossa missão. Por que eu fui convidada para este evento? Exatamente porque um dia, caminhando, depois de ser dispensada de uma faculdade, eu sou professora universitária, meu mestrado foi em Comunicação e Práticas de Consumo pela ESPM, estudando sustentabilidade e meio ambiente e como as empresas, então, trabalham a sua imagem corporativa, trabalhando o tema da sustentabilidade. Então, dei aula para os alunos de jornalismo com a disciplina Meio Ambiente e Sustentabilidade, formando os profissionais para trabalhar com jornalismo ambiental. O ano passado, eu dava aula em 2 faculdades, e eu fui, então, dispensada de uma, e eu me vi com um tempo. E eu pensei, o que eu vou fazer com esse tempo? Ao caminhar, me veio várias frases
positivas. E, na verdade, me lembrei do tempo que eu escrevia as coisas boas nas revistas da Seitonoye. E eu falei, eu vou voltar a escrever. Vou criar um blog para falar sobre felicidade sustentável. Então, dessa minha caminhada, eu resolvi criar o blog Felicidade Sustentável. Para falar das coisas que eu acredito, das coisas que me motivam, das coisas que me fazem feliz, né? E surgiu essa ideia em março, ele foi para o ar, dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher. Eu resolvi, então, colocar os 10 textos que eu tinha escrito no ar. E, então, ele fala sobre sustentabilidade, consumo consciente, fala sobre questões que nos fazem viver de uma forma mais equilibrada, com mais saúde, com mais felicidade, sim. Hoje o blog não é mais feito só por mim, mas também tenho alguns amigos colunistas que escrevem. Então, a gente tem uma arquiteta que fala sobre sustentabilidade, uma coach que fala sobre comportamento, um aluno que escreve crônicas belíssimas e fica muito contente de fazer parte, uma amiga que fala sobre finanças sustentáveis, e isso desde março. Aí, eu aprendi, no mestrado, a analisar as redes sociais. E agora eu tenho que estar ativa nas redes sociais. Eu descobri que não dava para ter só o blog, ele precisava ser divulgado, as pessoas precisavam ler. E aí surge a fanpage. Hoje a gente está com quase 2.000 seguidores, né? E nela a gente compartilha as frases inspiradoras, a gente compartilha os textos, a gente compartilha e dialoga com os nossos seguidores e audiência. Por que eu estou falando isso? Para demonstrar como a gente pode ter uma atitude de ajudar as pessoas por meio das palavras. Acho que quando eu me formei jornalista, era esse o meu propósito e objetivo. Então, a gente vai fazer um percurso de carreira, passa por empresas, passei pela Seitonoye, por outras empresas, tive um negócio e depois me descobri sendo professora. Então, a minha missão é ensinar, é compartilhar o saber. Então, eu falo que eu sou jornalista por formação, professora por missão e agora blogueira, por um propósito de vida, para fazer com que as pessoas tenham contato com informações que possam, sim, fazer mudanças, na nossa sociedade. Porque tudo parte da gente. Nós podemos construir um mundo melhor. Essa é a mensagem até que o Dr. Masaharu Taniguchi nos deixou. Nós somos protagonistas do nosso destino. Nós podemos fazer a diferença. Se não formos nós, educadores, cidadãos conscientes, quem será? A quem ficará essa missão? E aí depois os meus alunos, a senhora tem que ter um Instagram, Felicidade Sustentável tem que estar no Instagram. Aí tá. Então era um blog, depois era uma fanpage, aí um Instagram, a senhora tem que estar no YouTube. Como, gente? Não, precisa ter vídeos para o YouTube. Tem que estar em todas as redes sociais. E aí o pensamento de apenas escrever vira uma forma de dialogar em todas essas redes. A gente está também seguindo o Instagram da Seitonoye. E aí compartilhamos essas frases que realmente acalentam as manhãs ou os dias das pessoas. E aqui, no canal do YouTube, na verdade, ele surgiu porque, em um mês, apenas, do blog, uma aluna, sempre os alunos da gente, nos colocando para cima, Professora, a senhora pode dar uma entrevista? Para quê? É para a faculdade? Não, é para a TV Cultura. Para a TV Cultura, como assim? É porque a gente tem uma pauta que a gente quer divulgar pessoas que fazem coisas para ajudar as outras pessoas. Eu lembrei do seu blog. Aí tá, tudo bem. Então, como eu comentei, a gente pode sempre transformar a nossa vida, a todo momento, hoje, aqui e agora, Basta que a gente reflita sobre isso. A filosofia é essa possibilidade de fazer a gente refletir sobre as nossas ações, sobre o nosso pensar, sobre o que fazemos com o propósito da nossa vida. Quando a gente sabe qual é o propósito da nossa vida, então as coisas
se encaminham no sentido do fluir, que eu falo, né? Então, eu estou no momento vivendo o fluir do blog. O blog tem me feito encontrar pessoas maravilhosas, conectar-me com pessoas incríveis e saber que existe muita gente trabalhando pela sustentabilidade. Parece que a gente sente uma formiguinha e parece que ninguém está fazendo nada. Não, gente, tem muita gente fazendo alguma coisa. Tivemos a virada sustentável agora há pouco e tinha 800 projetos espalhados na cidade de São Paulo. Então, se a gente olhar, né, para o mundo, parece que as coisas não têm um bom encaminhamento, mas tem muita gente fazendo coisa boa, vocês estão fazendo coisas excelentes, né, com o trabalho de vocês nas escolas, nas faculdades, ou mesmo no dia a dia. A gente pode fazer a diferença realmente. E aí vem essa questão, né? Nós vamos cuidar do mundo e fazer o quê para tornar esse lugar um lugar bom para as futuras gerações? Nessa frase, ou nesse questionamento, está implícito o conceito de desenvolvimento sustentável, né? Qual é o conceito de desenvolvimento sustentável? Alguém sabe? Pode me ajudar? Mas lembra daquele conceito que fala que precisa existir desenvolvimento para atender às necessidades da nossa geração, sem acabarmos com os recursos, né, e comprometer as futuras gerações? O conceito de desenvolvimento sustentável passa por essa questão, né? Claro que a gente não vai parar, né, de se desenvolver, mas não podemos ter um desenvolvimento econômico sem prestar atenção nos recursos finitos que temos na natureza. Então, as empresas precisam olhar para isso, a sociedade civil precisa olhar para isso, os governos precisam olhar para isso. Então, existe um tripé de movimento que precisa ir nessa direção de pensar, sim, um desenvolvimento, mas que seja possível a garantia das futuras gerações, não só a nossa, né? Futuras gerações, aí os filhos, netos, bisnetos e quantos mais tivermos pela frente. Então, a gente precisa fazer alguma coisa. O planeta ele tem recursos finitos, mas a economia, ou esse sistema, ou esse modelo, ele pensa, não sei se pensa mais, né? Mas ele foi projetado pensando que os recursos eram infinitos. Eu posso usar tudo, né, em prol de uma tecnologia, ou em prol mesmo de manter a qualidade de vida das pessoas. Mas esse sistema entrou em colapso e hoje a gente percebe que muitas nações já estão encaminhando para atitudes ou medidas em prol da sustentabilidade. Então, a gente precisa buscar formas de viver que consumam apenas aquilo que o planeta pode nos dar. A gente tem recursos renováveis e não renováveis, né? Mas se a gente usar de forma arbitrária, claro que para 7 bilhões de habitantes que existem no mundo, consumindo, né, ou querendo consumir igual aos países desenvolvidos, será que dá? Todos os brasileiros, todos os africanos, todos os chineses, toda a população consumindo como os Estados Unidos consomem, será que a gente tem recursos para tudo isso? Não fecha a conta, né? Não dá. Então, a gente não pode comprometer as nossas cadeias alimentares e reprodutivas dos seres que vivem no planeta. A gente precisa cuidar e repensar esses modelos, quebrar, na verdade, esse paradigma. Não degradar as condições de vida dos seres humanos. A gente está passando por uma crise, está sendo, né, televisionado, transmitido a questão dos refugiados. O que é essa questão dos refugiados? Não é colocar na nossa frente um modelo que distancia muito, né, os ricos dos pobres, que causa ali um abismo social enorme e que não dá para ter países vivendo muito bem e outros países vivendo em extrema miséria ou em guerra. Está aí a Europa acolhendo os refugiados, os Estados Unidos ampliando a possibilidade de acolher e o Brasil acolhendo também. Então, esse sistema, né, do jeito que está, tem gente pensando que precisa mudar, e eu acho que a gente concorda que realmente precisa ser pensado de uma forma mais holística e global, né? Então, que não sacrifique os recursos que possam comprometer gerações futuras. E aí, depois do conceito de desenvolvimento sustentável, veio o conceito de sustentabilidade em 1994, pelo John Acton, que fala, esse livro é bem interessante, Canimbais de Garfo e Faca, né, que fala que sustentabilidade é exatamente o equilíbrio
da economia, da parte social e da parte ambiental. Esse é o conceito de sustentabilidade. Quando existir equilíbrio entre essas três partes, é que a sustentabilidade vai estar acontecendo. Hoje, se a gente for pensar, se a gente for refletir, parece um conceito utópico. Mas utopia é bom, porque nos coloca na esperança e numa direção de possibilidades e de mudanças, né? E de ação, sobretudo, porque a gente precisa alterar algumas coisas. E o que eu posso fazer para ter felicidade no meu dia a dia? Cada um não tem uma receita, cada um vai ter suas expectativas ou necessidades, mas no meu caso descobri que eu me reconecto comigo mesmo e me sinto bem fazendo yoga. Caminhando naquele jardim. Aquele é lá no meu condomínio, aquele lugar lindo, cheio de natureza, e eu olho e tem mais de 50 tons de verdes, né? E cada árvore de um jeito. E ao observar a natureza, a gente observa o respeito que precisa existir entre a diversidade, né? E que cada um tem um tempo, né? Um tempo de despertar, um tempo de viver coisas diferentes. A natureza nos ensina muito, é que às vezes a gente se desconectou. Mas quando a gente se aproxima dela, aprende muito, né? Então, a gente precisa se alimentar direito. Mas eu ouço isso no bem-estar. Eu ouço isso em todos os programas. Mas a questão não é só eu ouço isso, ou ouvir isso. Quanto eu trago isso para a minha vida, né? Então, eu estou me alimentando direito, eu estou dormindo direito, eu estou fazendo meditação, eu estou me reconectando com a minha parte espiritual, eu estou cuidando das minhas feridas da alma, né? Eu estou cuidando do meu emocional. Nós somos tão complexos, né? E não podemos pensar que só trabalho, então, e aí a minha vida é o trabalho, né? A gente precisa trabalhar para viver ou viver para trabalhar, né? Qual que é a nossa escolha, né? Então, a gente precisa fazer escolhas positivas, saudáveis e equilibradas, e o blog acaba trazendo um pouco dessa perspectiva. O que eu posso fazer pelo outro? Né? Como ser um cidadão consciente. Uma coisa é ser consumidor, uma coisa é ser só um indivíduo, né? Às vezes individualista. Outra coisa é ser um cidadão, aquele que pensa no coletivo, aquele que faz algo pelo próximo, que é o que vocês fazem, que é o que a Seitinoye também ajuda a gente a fazer quando a gente trabalha, né, de forma voluntária, como preletor, líder, dirigente, enfim. Existem outros trabalhos voluntários, a gente pode fazer parte de várias equipes, vários grupos, né? Então, seja a mudança que você deseja ver no mundo, disse já o Gandhi. E a gente está sendo essa mudança, né? A gente busca ser essa mudança. Eu sei que o dia a dia é muito corrido, mas a gente precisa equilibrar vários pontos da nossa vida. A gente não é só trabalho, a gente não é só família, a gente é também um cidadão, e a gente pode ir aí no mundo fazer alguma coisa. Então, eu coloquei a foto desse pessoal que foi para as praias fazer limpeza. Eu acho que estou com saudade de Natal, da minha terra. Fiquei encantada com o hino que fala do litoral de Natal, amei isso. E eu faço um trabalho voluntário nos hospitais, contando histórias para crianças, todas as sextas-feiras de manhã, e depois vou trabalhar. Dá tempo de fazer muitas coisas. E esse foi um dia especial, que a gente foi contar a história num evento lá do hospital, e a gente faz arrastão e entrega presentes para as crianças, e eu sempre via isso na TV, nos Doutores da Alegria, e quando eu me formei nesse grupo, eu falei, gente, lembrei que eu queria ser isso mesmo. Então, a gente busca o propósito de vida e passa a ter mais alegria na vida, né? Quando somos bons para os outros, somos ainda melhores para nós, né? Publiquei isso também lá no Instagram, no Face. E é isso, né? A gente faz pelo outro, mas, na verdade, a gente não está fazendo pelo outro, a gente está cumprindo a nossa missão, o nosso propósito, tendo sentido para a vida, né? E o que eu posso fazer pelo planeta? Né? O quê? Muitas coisas, não podemos? Quem já faz? Todos. Aposto que todos já fazem alguma coisa. Já falaram, tem que reduzir, né? Reciclar, reaproveitar, repensar. A gente pode fazer muitas coisas, sim. A gente está vivendo uma crise hídrica, e é só por causa da crise hídrica que eu tenho que economizar água? Não.
vai muito além disso. A consciência tem que ser constante, né? Aqui tem 10 dicas, então tem muita coisa para ser feita, né? Toda vez que a gente for no mercado, pensar aquilo que é necessidade e não desejo ou não supérfluo, né? Então, depois que eu comecei a estudar sustentabilidade, a quantidade de sapatos lá em casa deu uma diminuída, né? E também, né, eu acho que para acalentar, tipo assim, eu comprei alguma coisa será doada. Então, estou reciclando. Não dá para ficar só comprando, enchendo, né? A gente tem que pensar que a gente pode ter uma vida mais simples, a gente pode viver com menos, a gente pode viver com mais tempo e mais feliz, fazendo muitas coisas. Então, hoje eu optei por ter menos trabalho. Menos trabalho é uma forma de falar, né? Trabalhar com menos horas, digamos assim. Eu já tive 40 horas em sala de aula, hoje eu tenho 18. Mas, por ter 18, consigo fazer algumas coisas. E eu sou mais feliz assim, ganhando menos, na verdade nem tão menos assim, né? Mas tendo tempo. Dizem que o tempo é o luxo da sociedade contemporânea, mas a gente precisa fazer escolhas. Eu fui convidada para assumir 40 horas, de novo. E aí eu pensei, não, eu faço a escolha de me manter com menos, mas para viver melhor. A saúde é um aspecto muito importante da nossa vida. E para quem viveu o que eu vivi, não pode abrir mão dessa sabedoria de aprender que realmente eu preciso ter qualidade de vida, nós precisamos ter qualidade de vida, nós precisamos ter tempo para fazer coisas que nos fazem bem. Né? Esse foi o meu aprendizado depois de ter passado, né, pelo câncer. Então, eu preciso ter tempo para cuidar de mim. E se eu faço 40, 60, 50 horas, eu vou ter uma conta bancária enorme. Mas eu não vou ter tempo para cuidar de mim e para cuidar das outras pessoas. Então, eu falei, muito obrigada, né, por ter lembrado de mim, mas dessa vez eu não vou poder aceitar. Né? E continuamos. Gente, nem vou conseguir falar, eu acho que às 10, né? Mas dá para diminuir a questão de embalagens, realmente com a nossa eco bag, usar lâmpadas fluorescentes, né? Às vezes, sim, trabalhar a pé, de metrô ou de usar menos o carro, quem consegue optar pela bicicleta. A gente não vai conseguir fazer tudo, mas a gente consegue fazer algumas coisas, e essas algumas coisas, pequenas coisas, faz toda a diferença. A gente pensa que não, né? Mas lembra da historinha lá do passarinho que ia com o seu biquinho apagar um incêndio? Ele estava fazendo a parte dele. O importante é que a gente tenha consciência de fazer a nossa parte. Né? Valorizar os produtos orgânicos, comer, gente, menos industrializados, beber mais água. Tudo isso a gente ouve. Né? A mídia está aí transmitindo essas informações. Mas a questão é, quanto eu trago isso para a minha vida? Quanto eu consigo viver, né, desta forma mais saudável? Né? Quando a gente vive de uma forma mais saudável, quando a gente vive nesse equilíbrio, e o meio né, como o Buda falou, o caminho do meio, né? Então a gente consegue ter uma consciência coletiva melhor, e é essa consciência coletiva que vai fazer esse mundo ser melhor também. Então, aqui a gente tem 20 maneiras de ajudar o planeta. Não tem as 20 aí, eu só printei a tela. Vocês podem acessar lá o Planeta Sustentável e tem muitas dicas daquilo que a gente pode fazer no nosso cotidiano. O planeta não precisa de mais pessoas bem-sucedidas. O planeta precisa desesperadamente de mais pacificadores, curadores, restauradores, contadores de histórias. Todos nós, professores, somos contadores de histórias. E amantes de todos os tipos, né? Amantes da vida, respeitando a diversidade, a biodiversidade, respeitando o planeta, nos reconectando com o planeta, com a natureza, aprendendo com ela. Então, a gente precisa disso. E eu tenho a certeza que a busca por esse congresso faz com que, né, nós possamos replicar esses ensinamentos maravilhosos para as nossas salas de aula, para os nossos alunos, ou para os nossos familiares, para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Né? Então, vamos espalhar mais alegria, vamos espalhar
mais boas histórias, histórias inspiradoras. Inclusive, se alguém aqui tiver histórias inspiradoras, eu tô com a minha maquininha ali, gravo uma entrevista para o blog rapidinho, tá? Então, só me procurar. A gente está ali para alimentar o canal com boas histórias. Histórias que façam as pessoas pensarem, poxa, mas com essa simplicidade a gente pode ajudar ou inspirar outras pessoas? Sim, a história de cada um é muito importante. O fazer de cada um é muito importante, né? Somos cada um, mas na verdade somos um todo, né? Somos ligados, eu e o outro, nós somos um só. E é através de quem somos que operamos e fazemos a diferença no mundo. Eu participei de uma palestra, e a Clarissa é uma coach, e aí essa frase fez todo sentido, né, com essa imagem, porque a mão de uma criança, e a criança sabe, né, e a gente sabe a importância, né, das crianças, ou sabemos a importância das futuras gerações, mas nesse cuidado, né, cuidado com a natureza, com os animais, com as plantas, cuidado com o outro, cuidado conosco, com nós próprios. A felicidade só é real quando compartilhada. Achei lindo isso. Vi no Facebook. O Facebook tem coisas boas, né? Tem gente que se informa pelo Face, tem gente que só posta coisa ruim no Face. Mas, na verdade, o que é o bom e o ruim? Tudo depende do uso que a gente faz. Eu estou usando as redes sociais para divulgar as boas palavras, para divulgar boas histórias, né? Para divulgar boas informações. Obrigada. E isso é bom quando é compartilhado, né? A gente vive num mundo de conexões, gente. Nós realmente... McLuhan falou de aldeia global em 1960. A gente fala que nós todos somos um. Nós falamos de comunicação em rede. Se a gente for parar para pensar, essa comunicação em rede é uma forma tecnológica de dizer que todos nós estamos ligados. Mas espiritualmente, né? Como somos fontes da mesma luz, nós somos realmente ligados e interconectados, né? Então, a gente vive em rede, e tudo que a gente faz no mundo impacta na vida de cada um, do todo, né? Então, para que ter um blog escondido? Melhor compartilhar a felicidade, melhor compartilhar as histórias, melhor vir aqui e compartilhar com vocês esse meu momento, né? Essa minha história. Alegre-se, porque todo lugar é aqui, todo momento é agora, né? E a alegria faz parte da vida, deve fazer parte da nossa vida, e saber aquilo que nos faz feliz e traz contentamento é muito importante. Será que eu estou feliz onde eu estou, fazendo o que eu estou fazendo? A gente deve refletir sobre essas questões, né? Então, se a gente estiver feliz, mais pessoas felizes, vai aumentar a consciência da humanidade, e a gente vai ver, né, uma humanidade mais feliz, mais harmônica e mais equilibrada. E assim eu encerro com infinita gratidão por esse momento de partilha, de rever amigos queridos, né, lindos, que colaboraram para que hoje eu estivesse aqui. Então, primeiro eu gostaria até de agradecer a Maria Ângela, que fez o primeiro contato, depois o Luiz, o Marcos, agradecer a Seichonoye. Ela nunca saiu de dentro de mim, impossível isso, né? Ela, na verdade, é o meu alicerce, apesar de hoje não estar fazendo parte do movimento, mas no coração, no sentido, na missão e de tudo que eu aprendi, ela está dentro de mim, e por isso estou aqui com muita alegria, com muita gratidão a todos vocês. Muito obrigada. Encerra-se agora Ilha Ambiental, na Ilha do Mel FM, a rádio que você vê. Responsabilidade socioambiental e segurança dos colaboradores são prioridades no planejamento do Terminal da Pasa Paraná Operações Portuárias. Terminal atua com prioridade às normas ambientais e de segurança em suas atividades, itens como gestão do PGRS, Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, coleta seletiva, controle de pragas e roedores, limpeza geral de suas áreas de operação e projetos socioambientais, como o Horta Comunitária, realizado na Escola Municipal Randolfo Arzua, são destaques das ações ambientais da Pasa no litoral. A empresa tem como principal pilar a capacitação constante de seus colaboradores em diversos
diversas áreas, priorizando itens como segurança das equipes e socioambiental, mantendo também em sua estrutura uma brigada de emergência altamente capacitada, obtendo os melhores e mais eficazes equipamentos. PASA Paraná Operações Portuárias S.A. é sustentabilidade aliada com alta tecnologia em infraestrutura portuária.